Queridos irmãos, Paulo, neste primeiro parágrafo que nós lemos, ele fala das primícias do Espírito, fala da esperança, fala da intercessão e da eleição. E nessas palavras que nós acabamos de ver, ele demonstra a obra que Deus fez, apesar de que não temos materialmente meios para poder vislumbrar, compreender, entender o tamanho da obra que ele fez na nossa vida. E nós, pela própria natureza, não conseguimos imaginar. Por isso que nós temos tanta fraqueza, tanto defeito que nos acompanham, porque falta para nós poder acompanhar o raciocínio que Deus faz para aqueles que são eleitos, que buscam compreender um pouco o que Deus faz por nós e o que Deus fará ainda por nós. Não há limites para o poder de Deus. Ele domina todo o universo, a natureza, os animais, todas as forças da natureza, todas estão debaixo das ordens de Deus. Ele faz brotar um vulcão que está adormecido. Quem que pode ter o poder de produzir uma fornalha de altíssima temperatura no núcleo da Terra e não tem combustível, não tem um maçarico, ninguém acendeu o fogo lá? E lá está num lugar inacessível para qualquer tipo de vida. Quem é que tem o poder de escolher um lugar e fazer brotar tudo aquilo e lançar para fora aquele braseiro que está lá no fundo da terra e ninguém pode se aproximar? Deus tem esse poder. Um tsunami que varre uma cidade e leva vidas e destrói tudo. Um vento se levanta e o mar é obrigado a obedecer, faz a terra tremer, faz se abrir. Irmãos, o poder de Deus é inimaginável. E a obra que ele fez, irmãos, com o ser humano, e a gente não consegue mensurar, dar valor, ou imaginar o tamanho dela, mas ela é maior do que tudo isso. A obra que Deus fez conosco, irmãos, é maior do que a grandeza do poder e força da natureza. E o homem, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bravura, ele não consegue resistir e não consegue imaginar o tamanho do poder de Deus usando da natureza que há neste mundo e no mundo, nos outros mundos, porque Deus não fez um mundo só. Paulo mesmo diz que nós cremos que os mundos foram, Pedro diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então não há só esse mundo aqui. E o homem não consegue, irmãos, ele se admira de tudo isto. E nós, a obra que Deus fez conosco, irmãos, imaginam só. Tudo o que existe aqui, que os nossos olhos contemplam, são perecíveis. Tem tempo de existência, muda, acaba, desaparece. O ser humano, a importância dos grandes cientistas, dos grandes homens poderosos, reis, governadores, que tiveram o domínio de parte do mundo nas suas mãos, veio o momento da partida, ninguém segurou, ele foi embora e voltou para o seu lugar de origem. A terra foi se alimentar do seu corpo. E nós não conseguimos imaginar o que Deus fez. E por causa do pecado, o castigo, como juízo de Deus, fez com que se volte à terra morto, sem vida, porque ele retira o espírito e a pessoa vai embora, a vida acaba. A vida existe enquanto o espírito está no corpo. Retirou o espírito, o corpo é como um tripé. Irmãos, ver um banquinho de 3 pernas, ele se acomoda em qualquer terreno.
No lugar liso ele fica de pé. No lugar cheio de buraco de pedra, com ele também não cai, fica de pé. Porque são 3 pés de sustentação. Tirou um pé, ele cai. Não é assim? Nós assim também somos 3, espírito, alma e corpo. Eu retiro o espírito, a vida vai embora. Vida e alma é sinônimo, é a mesma coisa. A vida acaba e o corpo cai. Vai para o cemitério ou vai para o seu destino. Não é assim? E o homem não para pensar que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele fez um projeto e predestinou nós para isto antes de fazer o mundo. Os irmãos imaginam quantos milhões de anos tem esse universo nosso aqui, esse planeta nosso? Ninguém sabe. É milhões ou bilhões, ninguém sabe, não é? Mas é um tempo inimaginável. Pois antes dele já havia o projeto de Deus para se fazermos como pessoas. E predestinou, falou, bom, estes vão voltar para mim. Mas não deu certo quando o homem pecou. Então perdeu a imortalidade, ficou mortal. E agora em Cristo ele devolve outra vez esse o trabalho que nós precisamos dar valor, irmãos. O trabalho que Jesus fez em devolver para nós o status que nós tínhamos. Ou seja, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E perdemos. O homem perdeu. E agora Jesus traz. Mas não dá para ficar mais aqui porque a terra se contaminou pelo pecado. Então, fazendo tudo isto, vai se retirar nós daqui. E não dá para ficar aqui. O que é que ele faz? Preparou uma nova Jerusalém celestial. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. É lá e para lá que ele nos vai levar. Só que este trabalho, então, que ele fez em nós, não é que ele pega a gente, converte, dá o dom de crer, santifica e já leva. Não. É um processo, irmãos, de um estágio durante o tempo aqui nesta terra. E cada um tem um tempo que Deus determinou, não é? É para se aperfeiçoar, se santificar e depois ir embora para aquele lugar, para estar com Ele. E Paulo aqui então, irmãos, ele escreve essa carta aqui para os irmãos de Roma, porque os irmãos de Roma tinham muita turbulência por causa do pecado e das perseguições. E ele falava então que Deus havia colocado sobre eles o Espírito Santo. Então ele termina o parágrafo anterior assim: o Espírito Santo, ou seja, o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito. Então nós temos 2 Espíritos. O Espírito nosso, que Deus colocou, porque se tirar a gente morre. E depois tem o Espírito de Deus que veio morar aqui dentro. Entenderam isso? E nós temos o Espírito que nos sustenta a vida no corpo. E tem o Espírito Santo que está dentro de nós. E ele testifica, junto com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Nós não cantamos agora, teu filho sou, ó Criador. Senhor que nos adotou filhos. Ele aqui fala que o Espírito de Deus, e nós testifica, dá testemunho, prova, que nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos, o que nós somos? Logo, nós somos herdeiros também, porque todo filho é herdeiro do pai, que tem riqueza. E se nós somos herdeiros, também somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros junto com Jesus Cristo. É certo que com ele nós padecemos. É aqui o detalhe da palavra que o Senhor manda nesta noite. Para que também com ele nós sejamos glorificados. Então a glorificação que Deus vai dar a nós é quando este corpo de carne que envelhece, que se estraga, que fica doente e que morre um dia, vai embora para o seu lugar, sepultura. Mas sai de nós o Espírito nosso, que Deus colocou em nós, ele sai glorificado, porque foi justificado por Deus. Então é por isso que nós sofremos, é por isso que nós gememos,
É por isso que nós padecemos, porque a nossa carne que carrega agora a natureza divina, ela é da terra, irmãos, ela quer viver a vida dela normal, como todo mundo vive. Só que não pode porque agora ela tem um vaso e tem dentro dela essa riqueza. O Espírito de Deus agora mora dentro de nós. E Deus nos livre de perder isso, porque quem extinguir o Espírito, e ele foi embora, o Espírito de Deus. Então, quando o Senhor tirar o Espírito que está em nós, que é o nosso, a pessoa morre e vai para o cemitério, e este Espírito que saiu da pessoa, ele está imperfeito, voltou ao pecado, perdeu então as qualidades que Jesus trouxe de Deus, imagem e semelhança. Então quem cai no pecado perde a imagem e semelhança de Deus. É lamentável isso, irmãos. Quanta gente que acontece isso. Por um prazer momentâneo, por um prazer carnal, e não dá valor. E de repente ele cai no pecado, o Espírito de Deus se retira porque ele excluiu, jogou fora. Ele foi embora. E fica o Espírito dele nele. Ele está vivo ainda, só que contaminado pelo pecado. Se Deus usar ainda de misericórdia depois disto, e novamente voltar, mas é difícil porque Paulo escreveu também isso aos Hebreus, o apóstolo que escreveu, esses são como aqueles que de novo crucificam o Senhor Jesus e pisam no seu sangue. De modo que nós estamos aqui hoje, temos certeza que somos eleitos, que somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso, irmãos, veja este detalhe. Há muita gente que fala de Jesus, prega o Evangelho e fala, mas muitos lugares que não têm o Espírito Santo. Entendeu? Tem o Evangelho, tem a pregação, lê a palavra, ensina bem, mas não recebeu o Espírito Santo. Então são só os três. A hora que sai o Espírito da pessoa e volta para o seu lugar, não foi justificado porque o Espírito Santo não estava na pessoa. Mas o que aconteceu conosco? Quando nós cremos no Senhor, recebemos, aceitamos a graça do Filho de Deus, nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção. Recebemos o selo do Espírito Santo, que não é dom de novas línguas. O selo, porque a gente diz, fui selado com a promessa. É uma forma de dizer, mas o selo da promessa a gente recebe quando crê no Senhor Jesus e recebe então, irmãos, o selo, a garantia de que nós agora temos em nós o Espírito Santo. Falando em línguas ou não, mas o Espírito Santo está aí. E ele confirma com o teu espírito, com o vosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então Paulo dizia, porque eu tenho certeza que as aflições deste tempo presente que eu passo, que me perseguem, que me querem fazer mal, querem me prender, e o sofrimento que eu tenho, não tenho família aqui, sou sozinho, ele não era casado, ele sofria aperto, necessidade. Essas coisas não é nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, que está oculta. Cantamos um hino agora há pouco que fala dos mistérios que serão revelados. Esta glória é um mistério de Deus que está oculto já em nós. Os irmãos creem que a glória de Deus está em nós, escondida dentro de nós? O crente precisa crer. Então vamos crer que a glória de Deus já está dentro de nós. Mas que glória é essa? O Espírito Santo que habita em ti é a glória de Deus. É a terceira pessoa da Santa Trindade que já mora dentro de nós. Então ele dizia assim, por isso que nós gememos, as pessoas gemem, estão justamente com dor de parto até hoje. Ele explica tudo isso, mas depois então, para animar aqueles irmãos de Roma, ele falava, então, o que é que nós vamos dizer a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, porque o Espírito dele mora dentro de nós.
quem será contra nós? Porque ele, nem o seu próprio filho, ele considerou nós com valor superior ao seu filho, porque deu o filho para pagar a dívida por nós. Não poupou, entregou ele por todos nós. E ele não dará também com ele, este detalhe é importante, e ele não dará para nós também com ele todas as coisas, porque sem ele nós não temos nada, mas com ele nós teremos todas as coisas. Por isso, queridos irmãos, estamos aqui hoje, precisamos ter a certeza se ele está em nós. O Espírito de Deus habita em ti, irmão, você tem comunhão com ele, você sente vontade de agradar a Deus. E é verdade, porque o tempo ruim, chovendo do trabalho, vem cansado, mas estamos aqui, é porque há em nós uma esperança, há em nós ainda um desejo de alcançar alguma coisa de Deus. Então saiba que Ele está dentro de ti, então você tem todas as coisas. Por isso Paulo dizia, posso tudo naquele que me fortalece. Quem tentará então acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem que pode nos condenar? É Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, está sentado à destra de Deus e intercede por todos nós. Irmãos, nós temos tudo. Olha o que Deus fez conosco. Temos a nossa vida humana como todo mundo tem. E temos Deus morando dentro de nós que nem todos têm. Temos dentro de nós todas as coisas nele. O que te falta, irmão? O que te falta, irmã? No Senhor tudo nós podemos. Ele tem tudo que nós precisamos. Quem nos separará do amor do Senhor? Alguém pode chegar e dizer, olha, o Senhor não te ama mais, hein? O Senhor afastou de você, Ele não te quer mais. É como um casamento. Vou divorciar de você, não te quero mais e acabou o casamento. Não, irmãos. Quem pode fazer isso por nós? Separar do amor de Deus. Tribulação. Quem sabe alguém está aqui hoje atribulado. Atribulado por causa das coisas e consequências desta vida terrena. E diz, meu Deus, quanta luta, quanta tribulação, quantas dificuldades, angústia, angustiado, depressivo, decaído, sem ânimo, sem força, perseguido por algum espírito maligno, ele não vai te alcançar. Fome também, de passar necessidade, o Senhor não te deixa na miséria, nem sem roupa, e nem também que alguém te alcance para mal. Por quê? Porque o Senhor te promete nesta noite que nele nós temos todas as coisas. Mas falta em nós, irmãos, a consideração de ver que tamanha obra Deus fez. Seria o caso de cada um sair cantando, glorificando a Deus sempre, dizer, Senhor, eu não mereço, Senhor, ter que voltar aí para o céu onde Tu estás. Eu estou neste mundo de aflição, de angústia, de apertos e necessidade, de tanta coisa que me incomoda, mas eu tenho dentro de mim a certeza que a hora que isso aqui acabar, eu vou subir, ficar guardado para a volta do Teu Filho, receber aquele corpo diferente desse, o corpo para a eternidade. Então, igreja, angústia, aflição, provações e tormentas desta vida não são suficientes para romper o amor que o Senhor Jesus tem por nós. E nesta noite está aqui a palavra. Quem precisa ter certeza de que o Senhor te ama, põe-te em comunhão, ainda que não pareça, mas Ele habita aí dentro. Põe-te em comunhão e Ele vai te dar um sinalzinho de que Ele está vivo dentro do teu ser. Então fique em paz, ninguém nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se for suficiente esta mensagem, saia daqui hoje dizendo, sou feliz, porque o Senhor me respondeu e disse que Ele está dentro de mim. E é bom sentir o Senhor, irmãos, porque nós não servimos a Deus por vista,
Nós não vemos nada, não tem nada na parede, o que tem aqui são equipamentos que nós precisamos. Mas coisas da fé e espirituais não se vê com os olhos da carne. Mas se tu te puseres em comunhão, você não vê com os olhos da tua carne, mas o teu espírito que está sendo santificado, ele vê, ele sente. Por isso disse Jesus aos que estavam em volta dele, aos fariseus: por isso eu vos digo, não escandalizeis um desses pequeninos meus, porque eu vos digo em verdade que eles, o seu anjo, sempre vê a face de meu Pai que está nos céus. Não dá de entender isso? Aqui nós temos um anjo que anda junto conosco. O teu espírito, pela comunhão, ele vê a face de Deus. A tua carne não vê, mas o teu espírito tem contato direto com Deus. Só não tem quem excluiu o espírito, mas se ele habita aí dentro, ele sente, porque quem sente a presença de Deus, irmãos, a carne não resiste, ainda que seja pessoa que não tem fé, que duvida, mas quando o Senhor aparece, a pessoa gostando ou não, mesmo que cerre a sua boca e não confesse que Deus é Deus na sua vida, mas dentro do coração sabe: eu estou aqui porque a misericórdia de Deus me conduziu até aqui. Deus seja louvado.